Pois bem, pessoal, vamos aqui agora então resolver o exemplo 8 com vocês, tá? Esse exemplo 8 é muito mais matemática do que física. Não temos praticamente nada de física nesse exemplo 8. Então vamos ver o que ele fala no texto e como é que a gente vai trabalhar essa matemática que é pequenininha. Ele fala assim: numa experiência, uma barra de comprimento inicial Li, a temperatura θi é elevada a temperaturas sucessivamente maiores, anotando-se para cada temperatura θf o correspondente comprimento Lf. Num diagrama LF-θi, obteve-se o gráfico indicado, que é a figura que está aqui para a gente. O que representa, agora é a pergunta, né? O que representa o coeficiente linear e o coeficiente angular da reta? Então eu tenho que responder a essas duas questões. Ele quer saber o que significa neste gráfico o coeficiente linear e ele quer saber nesse gráfico o que significa o coeficiente angular. Então, eu tenho obrigatoriamente que saber matemática um pouquinho para poder saber o que é coeficiente linear e o que é coeficiente angular da reta, tá? Então, vamos lá. Olha aqui. Para eu saber isso, eu tenho que lembrar de matemática, como eu acabei de falar para vocês. Em matemática, a gente tem a equação de uma reta. Nota que o que nós temos aqui na minha figura é uma reta, tá? Essa aqui a gente está colorindo de azul. É uma reta. Então, a gente tem a equação da reta em matemática. A equação da reta em matemática é desse tipo aqui, ó. Y é igual a AX mais B. O que significa cada um desses termos ali? Os dois termos importantes que eu tenho ali é o A, que significa coeficiente angular, e o B, que significa coeficiente linear. Quem é quem no meu gráfico aqui? Vamos imaginar o seguinte, ó, vou fazer uma reta verde aqui embaixo, só de suporte. Esta reta verde eu vou até pontilhar ela aqui agora, ó, porque ela não é nada que o problema deu, é só um suporte para a gente lembrar a matemática da coisa. O coeficiente angular tem a ver com este ângulo que eu vou desenhar aqui agora. Tem a ver com este ângulo que eu vou desenhar aqui agora, ó. Este. A gente vai chamar esse ângulo de alfa. Então, o coeficiente angular tem a ver com o ângulo que a reta faz no gráfico onde ela está. Então, só para lembrar isso. E o coeficiente linear, esse é o mais fácil da brincadeira, é aquele que tem a ver com onde esta reta aqui, ó, encosta no eixo dos y, encosta no eixo vertical. Então, este ponto aqui que eu estou colocando de amarelo chama coeficiente linear, tá? Então, é onde a reta toca o eixo das verticais ali, o eixo dos y, que aqui a gente está chamando de eixo dos comprimentos. É óbvio, gente, então, que este ponto amarelo é esta letra B. E essa letra B é onde ela toca aqui o eixo dos comprimentos. Esse ponto onde ela toca o eixo dos comprimentos, pessoal, nada mais, nada menos é do que o comprimento inicial.
Tá vendo que aqui a barra começa com um comprimento, aí aumenta a temperatura, agora ela já tem outro comprimento. Aumenta a temperatura, ela tem um comprimento maior ainda. Aumento mais ainda a temperatura, ela tem um comprimento maior ainda. Então, aquele amarelinho ali, este amarelinho aqui, ó, é o comprimento inicial. Então, o coeficiente linear, indica para mim nesse gráfico o comprimento inicial da barra. Ou seja, o LI. E quem é o coeficiente angular? Aí eu tenho que lembrar de novo um pouquinho de matemática. Vou desenhar uma outra reta verde aqui, suporte também. Nada de muita importância, então nós vamos aqui pontilhar ela. Como é que eu determino este ângulo ali? Tá? Na verdade, o que me interessa é a tangente desse ângulo, mas como é que a gente determina a tangente daquele ângulo alfa? Aí eu tenho que lembrar de matemática de novo. Tangente de alfa. De que alfa, professor? Deste alfa aqui que a gente está falando, ó. Tangente de alfa é, lá da matemática, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quem que é o cateto oposto? É o que está do outro lado do ângulo. É esse cara aqui, então, ó. É este tamanho aqui, é o que a gente chama de cateto oposto. Mas quem é este cateto oposto ali? Vê se vocês concordam comigo aqui, ó. Ele é o L inicial quando ele está aqui, e aqui em cima ele vai ser um certo L final. Então, esse cara aqui, esse ladinho aqui que eu estou marcando agora, é o ΔL. É o L final menos o L inicial. Então, a tangente de θ, a tangente de alfa, vai ter o cateto oposto como sendo ΔL. E quem é o cateto adjacente? Cateto adjacente é o lado que está aqui, é este lado aqui. Esse lado aqui é esse lado é o lado que as temperaturas estão mudando. Então, eu vou ter uma temperatura final aqui e lá na frente eu vou ter tido uma temperatura inicial. Logo, este lado para a gente mede Δθ. Então, a tangente de alfa vai ser ΔL sobre Δθ. Professor, mas a gente já sabe calcular ΔL, é uma formulazinha que foi dada em aula, né? Sim, é uma formulazinha que foi dada em aula. A tangente de alfa, como é que era a fórmula do ΔL? ΔL era alfa, L inicial, Δθ. Dividido pelo Δθ que estava embaixo. Eu posso cortar alguma coisa? Sim, você pode cortar estes dois Δθ e a gente chega à conclusão que a tangente de alfa é igual a alfa LI. Este alfa LI, sendo a tangente de alfa, é conhecido como coeficiente angular. Então, este é o que ele pergunta ali, é o coeficiente angular. É um exercício muito mais conceitual que precisava de uma matemática para a gente trabalhar com ele. Então, respondi as duas coisas. O coeficiente linear é
onde a reta cruza o eixo vertical, que é o LI, comprimento inicial, e o coeficiente angular é o tangente do ângulo. E a tangente do ângulo é alfa LI para a gente. Tá? Então, esse foi o nosso exemplo 8, altamente conceitual. Vamos para o próximo exemplo aqui no próximo vídeo.